Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e tô aqui para avisar para vocês que toda quarta-feira às 19 horas tem um novo episódio no YouTube e no Spotify. E hoje eu trouxe uma convidada super importante assim na minha jornada empreendedora, uma companheira de aceleração, que é a Marília. Vou falar um pouquinho de você pro pessoal, Marília, e se eu errar ou esquecer de alguma coisa, eu vou pedir para você complementar depois. Vamos lá. Marília Ponte, publicitária de formação, mãe de gêmeos e cofundadora da Fio, uma marca brasileira referência em saúde íntima feminina que desenvolve produtos naturais e veganos para o bem-estar íntimo das mulheres. Após 4 anos na Endeavor, Marília fundou a Lilith durante a pandemia, que em 2022 se fundiu com a Fio, expandindo a missão de normalizar o cuidado íntimo feminino. Sua jornada pessoal de reconexão com o corpo transformou-se em uma marca que hoje ajuda milhares de mulheres a cuidarem da sua intimidade diariamente, assim como cuidam da pele e do cabelo. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada, é uma honra, estou muito feliz. Eu acho que a última vez que a gente conversou sobre empreendedorismo foi lá no comecinho da marca. Estou animada em compartilhar tudo o que aconteceu até agora. Obrigada, Marília. Estou muito feliz de ter você aqui. Acho que a última vez que a gente se viu foi na pandemia e agora a gente tem a oportunidade de atualizar tudo gravando um podcast. Muito legal. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional até a chegada da Lilith na sua vida e depois a fusão com a Fio. Como que vocês fizeram? Como que você fez, na verdade, né? É engraçado, assim, porque são várias fases, né? Parece que eu estou falando de outra Marília há uns anos atrás, porque é muito intenso. Eu acho que empreender a contagem é como se fosse vida de cachorro, assim. Então, um ano parece que já passou 7. Mas eu sou publicitária de formação, eu estudei aqui na SPM em São Paulo, depois comecei a estagiar em uma grande editora, sempre tive vontade de trabalhar com um produto físico, assim, com esse mundo real de bens de consumo. Então, isso me atraiu na faculdade, na publicidade, mas a lógica ali da grande corporação não encaixou muito comigo. Acabei conhecendo a Endeavor, trabalhei por 4 anos na Endeavor, e lá eu tive a oportunidade de ser picada pelo mosquitinho do empreendedorismo, né? Venho de uma família de empreendedores, então uma família de empreendedores reais, assim, raiz. Meu pai é um self-made man aí que demorou 40 anos para encontrar assim uma sacada de negócio que deu certo e mudou a vida da nossa família. Mas eu tinha essa visão muito distante do empreendedorismo, e quando eu fui trabalhar na Endeavor, ainda na faculdade de publicidade, foi uma oportunidade muito grande de conhecer mais os grandes empreendedores, assim, os grandes nomes do empreendedorismo nacional. Na Endeavor, eu fiquei por 4 anos e saí com a vontade de buscar exemplos mais que me tocassem mesmo onde eu estava desejando, né? Então, eu estava com uns 24 anos ali, me questionando muito sobre quem eu era, o que eu gostava, o que me dava tesão na vida. E fui fazer psicanálise, e na terapia eu fui desvendando muitas coisas sobre a minha própria sexualidade, e eu achava que era um tema que me interessava pessoalmente, assim, né, como mulher, tudo mais. Mas eu fui ainda olhando para o tema de sexualidade com a lente de alguém curiosa e com esse olharzinho de empreendedora. E eu sentia falta nas redes, assim, e nos cases da época ali, antes da pandemia, de negócios liderados por mulheres para tratar o cuidado íntimo feminino de uma forma mais naturalizada, assim. Então, tinha muitas marcas falando de gadgets e tecnologias para várias áreas da nossa vida, e prazer não era uma delas. Sim. E fora do Brasil, isso já era um tema muito mais avançado, né? Então, tinham marcas criadas por mulheres que vieram de grandes universidades americanas, com design, para fazer produto para o prazer feminino. E aí, nesse momento, saindo da Endeavor, eu falei, putz, eu tô apaixonada por isso aqui. Eu ficava lendo, pesquisando
pesquisas sobre a diferença da experiência prazerosa para homens e para mulheres, vendo que grande parte das mulheres estavam acostumadas a viver relações com desconforto, com dor, e isso era uma questão para mim de saúde pública, assim, né? Então eu comecei a estudar muito, ficar muito interessada nesse tema, e aí a Lilith nasceu, né? A Lilith foi uma marca que ali no final de 2020 veio no modelo de e-commerce com um único vibrador, muito simples, era o vibrador Bullet reinventado, né? Eu tenho, até hoje. E foi muito legal porque foi a primeira experiência com vibrador para muitas mulheres, né? Então, a marca nasceu de testes, a gente fez pesquisas com mais de 3.000 mulheres, a gente entrevistou pessoalmente e testou vibradores em mulheres reais, trouxe terapeutas corporais para, de fato, testar com mulheres, um produto que era para mulheres. E nesse meio tempo, a Marina, a minha sócia, estava fazendo o mesmo processo para Fio. E a Fio foi uma marca que nasceu com um lubrificante. E o grande diferencial era ter uma fórmula natural para um lubrificante que fosse uma base vegetal, que não tivesse petrolato, parabeno, coisas tóxicas ali que irritavam a nossa mucosa, e que tivesse uma embalagem, fosse pensado para a usabilidade dessa mulher, que não queria esconder um produto dentro da gaveta na hora H, queria ter um produto que ela sentisse orgulho ali, né, da embalagem, assim como o creme que ela passava no rosto. E aí, nesse momento, a gente se conheceu também na Bitumami, né, que é uma rede de empreendedorismo feminino muito importante na nossa história. A gente se conheceu lá, e aí desse namoro, mais pra frente, virou um casamento. Eu lembro dessa época, desse namoro, vocês andavam bem juntas, e eu sempre admirei bastante, Marília. Obrigada. E a gente sabe que a jornada empreendedora, ela é cheia de desafios, e eu queria que você contasse quais foram os seus maiores desafios para empreender num mercado que é cheio de tabu, né, Marília? Você consegue contar pra gente? São vários, né? No início, quando eu estava começando, assim, eu tinha uma vergonha em algum lugar, assim, mal resolvida, de falar, putz, eu vou pedir demissão para abrir uma marca de vibrador, vou pedir demissão, ou ir lá bater na porta do banco para abrir uma conta para uma empresa que vende lubrificante. Sempre é uma questão, e sempre tinha umas piadinhas, assim, né? Então, tinha algumas saias justas, e algumas coisas que eu acho que a gente não ouviria se a gente estivesse trabalhando com outro produto, ou talvez se não fôssemos mulheres, assim. Então, isso era uma barreira que dava uma desanimada em alguns momentos. Em contrapartida, assim, você ter um negócio no Brasil, uma empresa, agora a gente está caminhando para o nosso 4º ano de marca, crescendo, vendendo lubrificante online no Brasil, com a logística, com essa parte regulatória, é super desafiador, e a gente tem um desafio diferente todo dia, assim. Eu sinto que eu tenho a sensação de não estar pronta para a próxima fase, assim, nunca. Quando eu entendi agora, eu acho que é assim que faz, o caminho é esse, a gente precisa desses profissionais, tudo mais. É quando a gente começa a rodar, fala, já tem outra coisa pegando fogo aqui. Sim, então, acho que sim, nunca tá pronto, nunca né? tá pronto, nunca tá pronto. Então, tem uma parte de algo mais macro, assim, de tabu, que ainda pega um pouco, e o dia a dia, assim, da operação, de tocar um negócio, assim, todo dia. O tempo todo, o tempo né? Todo, o tempo todo. Tem aquelas coisas da rede social que fala que empreender é você ter o seu horário, é você ter sua liberdade de agenda, e não é nada disso, né? Você nunca mais tira férias, você não tem uma flexibilidade, assim, né? Mas eu, depois da maternidade, isso ficou ainda mais claro, assim. Eu precisava ter uma autonomia sobre a minha agenda, eu conseguir levar, mais tarde eu vou sair daqui, eu vou correndo de novo para o Tatuapé, que eu preciso levar meu filho na fono. E é a primeira avaliação, eu preciso ir. Amanhã é o pediatra, porque a minha outra filha já está... Então, para mim é importante essa flexibilidade. Mas assim, eu estou lá no consultório do médico e vai pingar alguma coisa aqui da meta.
do não sei o quê, do financeiro. E aí você está trabalhando 24 horas, independente de onde você esteja, né? Isso mesmo. E você falou que você tem gêmeos, né? Isso. E aí, olha só, eu queria saber se depois que você teve gêmeos, a sua visão sobre autocuidado mudou e como isso impactou também na sua gestão da FIO. Assim, eu não acho que a maternidade precisa ser uma experiência assim que todo mundo precisa viver para se sentir completa. Pelo contrário, assim, eu brinco com as minhas amigas que depois que eu fui mãe, eu entendo muito bem quem não quer ser mãe, assim, porque o nível de demanda, de entrega, ficou muito claro. Mas eu sinto que eu vivenciei a minha sexualidade de uma forma muito diferente, que é difícil de explicar, assim. Então, por mais eu tô rodeada por mulheres. Nosso time é 90% feminino, as nossas investidoras, as nossas clientes. Eu curto conversar, né, com mulheres mais novas, com mulheres mais velhas, sobre sexualidade, entender essas experiências. Mas nada te toca mais do que a sua experiência crua ali, mais selvagem, que é só sua, né? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar, durante a gestação, o nosso pH muda, né? O meu pH ficou muito mais sensível. Eu nunca fui uma pessoa com muita sensibilidade ou alergia, mas durante a gravidez eu fiquei mais sensível. Então, eu precisava usar o nosso lubrificante sem perfume, que era o mais suave, com a fórmula mais limpa possível, e o lubrificante virou algo mandatório. E durante uma relação com meu parceiro, eu entendi o que era ressecamento. Porque quando você fala, você está com ressecamento, tipo, você está com a pele ressecada, o que você sente não é o ressecamento, né? E na relação é meio isso, assim, você sente uma queimação, uma ardência, uma irritação. Você não sente o ressecamento, né? Você sente todas essas outras coisas. As consequências do ressecamento. E aí eu lembro depois da relação, isso no pós, principalmente, quando eu estava amamentando, eu falei, é isso que é o ressecamento, assim, né? Essa ardência, e abre uma fissura, tudo mais. E a gente sabe, com muitas pesquisas, e cada vez mais, porque a gente está falando da menopausa, que é um momento da nossa vida onde esse é um sintoma muito comum, ressecamento íntimo, não só íntimo, ressecamento de todas as nossas peles e mucosas, mas também do canal vaginal, é algo que muitas mulheres convivem, né? Então, assim, na prática, dando um exemplo muito didático e desenhando, mudou a minha relação com o que eu estava fazendo ali. E eu entendi cada vez mais essa importância. E também me deu uma coisa, assim, que eu precisava criar coisas que a minha filha pudesse usar. Então, quando eu era adolescente, tinha uma coisa de fazer um banho de assento com um sachêzinho que era um remédio para o corrimento, a coceira indesejada ali. E eu estava pensando assim, putz, se eu usasse um sabonete todo natural, com lang-lang, aloe vera, calêndula, com uma fórmula bacana, assim, sem perfume, talvez aquilo já ia ajudar a deixar o meu pH mais ácido e eu não teria tanta irritação. Então, para mim é muito bom ter produtos que eu consiga passar para minha filha, assim, e para o meu filho eventualmente usar, sem um desconforto por conta de alguma erotização exagerada e também um desconforto em relação à segurança da formulação, assim, de ter algo que é saudável. Então, essas duas coisas mudaram bastante com a maternidade. Fora o tempo, fora a minha agenda. Sim, né? A gente começa a otimizar bem mais nosso tempo, né? Faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo e vamos que vamos. Aí sim vira multitarefas 100%. Nossa, sim. E Marília, os produtos da FIO, eles são naturais e veganos. E eu gostaria de saber como que vocês fizeram para formular eles, o que vocês levam em consideração para que a FIO tenha todo esse diferencial e cuidado com a saúde íntima feminina. Você trouxe até umas amostras aqui, trouxe. né? Esse verdinho aqui é o nosso sabonete íntimo fresh, a gente acabou de lançar. Semana passada a gente lançou ele. Que legal. É o irmão do nosso sabonete rosinha sem perfume. Só que tem capim-limão, alecrim, hortelã, e ele tem um cheirinho delicioso. Pegar pra ver. Olha aqui, ó. Ele é maravilhoso. Mas assim, é muito
Que delícia! O grande diferencial é colocar ativos que são naturais e que, por exemplo, no caso do sabonete Fresh, esses ativos não foram escolhidos só por conta do cheirinho, né? Então, eles vêm de óleos essenciais numa concentração muito pequenininha para ficar seguro para o nosso uso na intimidade. E eles têm benefícios de ser antifúngico, antibactericida e é um produto funcional, assim, né? Ajuda tal qual um tratamento ali. E, na verdade, só da gente não usar produtos que atrapalhem, porque às vezes a gente tá com alguma infecção, alguma irritação, e aí taca alguma coisa que tem coisas tóxicas, perfumes, e atrapalham muito, assim, só de não atrapalhar, a gente fala que já ajuda muito, já ajuda muito. E uma fórmula simples, os nossos produtos têm poucos componentes, assim, a gente sempre coloca o mínimo na formulação que precisa. Então, as fórmulas são muito simples, à base de água, com exceção do óleo, né, que ele é um blend 100% natural, com uma mistura de vários óleos, mesmo nosso lubrificante totalmente à base de água. É uma saída simples. Eu acho que a grande diferença está na mudança de mindset, assim, né? A Marina, quando ela começou a fazer parceria com terceiristas, fábricas parceiras, então tem uma responsável química no nosso time, tem um responsável regulatório e tudo mais, e tem a fábrica parceira, né? E aí era difícil a gente explicar, tipo assim, a gente quer isso, mas sem o gosto do doce de leite, mas sem o gosto do cappuccino. Não precisa ser de chocolate. E aí era difícil. Ai, tá, então... Mas... E aí parecia que estava perdendo alguma coisa, assim, né? Então, acho que a principal diferença é esse cuidado de olhar de uma forma diferente, assim, né? E além desses produtos que você citou, quais outros que você trouxe aqui pra gente conhecer, Marília? Então, a gente tem a linha Limpeza, que tem esses 2 sabonetes íntimos, o Fresh e o Sem Perfume, que é pensado no momento do banho, da ducha. Ele tem uma embalagem legal para levar em viagem também. Na linha Limpeza, a gente tem também um spray de limpeza íntima, que é um sprayzinho que você coloca 2, 3 borrifadas no papel higiênico e faz, às vezes, do lencinho umedecido. Que legal! Então, para você levar fora de casa, quando você não vai tomar um banho, tudo mais, esse aqui. E a gente tem o óleo calmante, que é um pós-depilatório e um pós-banho maravilhoso. Esse aqui eu uso muito nos bebês, nas trocas, assim, porque ele é óleo de coco, melaleuca, lavanda e camomila. Deixa eu ver. E é um olhinho calmante. Você pode até colocar um pouquinho, você não vai ficar melecada, besuntada. Pode experimentar? Pode, super. E a gente tem também a nossa linha de lubrificantes, né? Esse aqui é o nosso best-seller. É o lubrificante hidratante da Fio. Ele é uma fórmula à base de água, não tem perfume, tem aloe vera. E a nossa idade média de consumidoras é 45 mais. Então, são mulheres que estão nesse momento da perimenopausa, menopausa e precisam de um ativo aí de deslizante na relação para o uso diário. Muito bom. E a gente tem também os 2 géis beijáveis. O gel deslizante refrescante, que tem menta, gengibre e canela. Então, de novo, ativos naturais, assim, tem um gostinho de balinha. E é muito, muito, muito sutil. Não é algo que maquia. E o gel vibrante de jambu, que também é outro ativo natural, que dá uma sensação super suave de vibrar um pouquinho, assim. E é legal no momento da relação. Muito bom, Marília, muito bom mesmo. Adorei conhecer praticamente a linha toda da Fio, né? Exato. E assim, hoje ainda, você acha que ainda existem muitos tabus para a gente falar sobre saúde íntima feminina? E como que a Fio contribui para a gente quebrar um pouco e naturalizar entre nós mulheres, porque eu acredito também que tem muita mulher que tem vergonha de falar sobre isso. Muito. A gente, eu e a Marina, por sermos fundadoras mulheres, assim, a gente se propõe em colocar muito a cara e se colocar na linha de frente, assim, né? Então, a gente sente que as mulheres se identificam até com o que a gente está fazendo e tem uma relação de confiança muito bonita. Então, as mulheres que acompanham
acompanham a Fio, compram os nossos produtos, falam, o que as meninas fizerem eu confio, eu sei que vai ser algo com uma formulação impecável, seguro, tudo mais. E a gente sempre se alinhou à ciência, assim. Então, a gente, desde o começo, antes de lançar o primeiro produto, a gente conversava com fisioterapeutas pélvicas, ginecologistas, dermatologistas, não só na parte de teste clínico dos nossos produtos, mas também para conversar e educar, entender como a gente chega nessas mulheres que às vezes não se sentem confortável em falar sobre saúde íntima nem nos consultórios, nem em casa para os parceiros e para as parceiras e nem com as amigas, assim, né? Então, a gente recebe pelo Instagram, por exemplo, que é uma das redes sociais que a gente está mais presente, dúvidas que às vezes as mulheres não sentem que elas podem tirar com mais ninguém, assim. Então, é super especial. A gente tem projetos de educação para ajudar isso, assim, da educação sobre o corpo, a anatomia, essas fases da mulher. A gente tem materiais para download, educativos, gratuitos. A gente faz encontros no Zoom, assim, com médicas para bater papo. O último que a gente... Para bater papo, não, assim, só bater papo, né? Mas o último que a gente fez foi sobre menopausa e libido. Teve um de menopausa e um libido no mês passado. E, assim, numa quinta-feira, tinham 50 mulheres online, assim, num papo de 2 horas para aprender sobre os temas, assim, e faz pergunta. Então, é muito legal. A gente acredita que esse pilar de conteúdo e conexão e troca é algo importante para desmistificar um pouco o que a gente está falando. Maravilhoso, amei. Muito bom mesmo. E aqui na Deixa Ela Falar, a gente fala muito pra galera que gosta de atividade física, que veio do Deixa Ela Treinar. E essas mulheres enfrentam bastante desconfortos íntimos. Por exemplo, eu pedalo, às vezes a virilha fica super ressecada. Eu queria que você ajudasse a gente com algumas dicas de cuidados específicos para as mulheres praticantes de atividade física ligada à saúde íntima. Esse exemplo que você deu, esse óleo aqui, o óleo calmante, Boa. ele é maravilhoso, assim. Porque o que é importante é a gente se conhecer e ver o que está pegando em determinado momento, né? Tem mulheres que não usam nada de sabonete íntimo e nunca tiveram problema nenhum. E tá tudo bem. Tem outras mulheres que ficam com medo de usar sabonete íntimo, porque acham que todo sabonete íntimo é igual e vive com um suor que incomoda, às vezes recusa ter algum tipo de relação se não acabou de sair do banho, ou fica passando saia justa na academia, assim, sabe? De ficar ali suando, fazendo exercício e desconfortável, pensando, putz, será que tá com odor? Será que estão percebendo? Será que é uma coisa muito comum, né? Principalmente se a gente está menstruada, tudo mais. Então, é importante a gente ver o que está incomodando e buscar soluções que sejam bacanas para combater isso. Então, principalmente para esse momento de esporte, esse sabonete, que é o Fresh, que ele ajuda a limpar sem deixar aquela sensação de ressecou, sabe? Assim, ficou, tipo, mais ressecado ainda. Ele tem uma formulação super suave e tem esse cheirinho dos óleos essenciais, que é muito gostoso e fica refrescante, agradável. E pro pós-banho, o olhinho calmante faz essa barreira e protege a pele, tanto para o atrito, ali no momento do treino, para evitar aquele incômodo na virilha, mas também o atrito, por exemplo, no pós-relação, né? Quando a gente tem relação, às vezes fica um pouco irritada, fica mais avermelhada, e 3 gotinhas desse óleo para fazer uma massagem é muito bom. Fora que é gostoso, tem uma ginecologista parceira nossa que falou assim, gente, eu recomendo e receito porque é gostoso. Você passar um olhinho em você, assim, só porque sim, é muito bom. Muito bom, muito bom. E hoje vocês recebem também aí algumas dúvidas em relação aos cuidados os cuidados que a gente tem que tomar, né? Cuidados íntimos femininos durante a prática de atividade física. Se Sim. tem, quais você recomenda? Por exemplo, existe uma preparação para a mulher antes dela fazer atividade física? A gente sempre recomenda, assim, só o principal cuidado é com a higiene, assim, e eu digo higiene no sentido de
eu vou dar um exemplo meu. Eu tô fazendo um exercício de musculação onde eu fico com a roupa molhada, né? A gente, é sempre bom levar uma troca de calcinha para fazer o exercício, assim, né? Ou então, se você sua muito, a troca de calcinha, assim que suou, troca a calcinha, se der, e possível, ou com uma solução, tipo um spray, assim, ou com um lencinho, ou com o nosso sabonete, se com algum sabonete, com o nosso ainda melhor, para não ficar com aquela sensação de abafamento, assim, né? E assim, se você está fazendo exercício, o mais importante é conhecer esse corpo. Porque tem por exemplo, muitas mulheres que têm... com muita recorrência, candidíase, ou sempre que está chegando perto da menstruação, tem alguma crise de candidíase porque o pH muda. É muito importante você perceber qual que é esse exercício que você está fazendo, como que tem algum incômodo, se é o odor, trocar de calcinha, lavar em seguida para você ficar se sentindo mais confiante, e aquela sensação de acabei de sair do banho, assim. E principalmente tomar cuidado, às vezes fez depilação, abriu, ou se machucou, fez alguma fissurinha e vai usar uma calcinha e ficar com aquilo abafado, úmido, o suor não é legal, assim, é um playground para os bichinhos, né? Com então certeza. tomar os cuidados, assim, de limpar antes, limpar depois, trocar a roupa para não ficar usando a mesma roupa suada ali. E algumas mulheres sentem incômodo com ressecamento na atividade física, né? Ou algumas mulheres, se você está muito ressecado, se você... eu tô muito ressecada, eu trabalho sentada, com a perna cruzada, de calça jeans, o dia inteiro. Até o fato de você ficar sentada incomoda. Imagina você pedalando, dependendo da atividade física, né? Ou então vai para natação, enfim. Então, é importante você também hidratar. Do mesmo jeito que, dependendo do exercício, você vê que o seu corpo começa a sentir, assim, que você está praticando. Se a natação, o cabelo fica mais sofrido. A pele, dependendo do exercício, se ao ar livre e tudo mais. E na região íntima também. E o ressecamento é uma coisa que a gente pode olhar para não ter esse desconforto, né? Pra ficar mais gostoso. É isso aí. E falando sobre esses cuidados todos, eu queria saber se vocês já tiveram, se você pode falar, de algum relato de alguma cliente de vocês que, tipo assim, poxa, a Fio me ajudou nisso, nisso e nisso, sabe? Porque eu acho que isso é o mais legal, né, Marília? Muito. Da gente empreender. Tem um caso... Tem 2 casos que me vieram, assim. Um deles era que a gente estava fazendo uma feira... vendendo os produtos em um evento e tudo mais. E feira é sempre aquela loucura, né? Que a gente fala com muita gente e atendendo, e é evento, e acabou a sacolinha, e vende, aquela loucura. E aí uma senhora me puxou assim do lado e eu falei, oi, eu queria te dizer que quando eu tenho relação com meu marido, eu saio tão machucada e dolorida, que eu sinto que se eu parasse na delegacia, iam atrás dele. De Jesus. Tão machucado que abre fissura, sangra e tal. E aí, era uma mulher que não usava lubrificante. Nenhum lubrificante. E às vezes a gente acha que é óbvio, né? Dependendo da bolha que a gente tá. Mas todo mundo sabe que na farmácia tem lubrificante. Todo mundo usa. Não é possível, né? Que alguém ali tá numa relação e sente esse desconforto e acha que não tem solução. E a maior, assim, grande parte, não nesse exemplo muito característico ali, talvez exagerado, mas a grande parte das mulheres está acostumada com algum nível de desconforto. E aí a gente tem as clientes que conhecem a Fio e tem um relato muito legal de uma das mulheres, a gente puxou a mulher que mais consome lubrificantes, assim, né? Até dado momento era a super consumidora da Fio. E ela falou, olha, Marília, eu me divorciei, eu tenho uma questão de saúde que faz com que eu tenha mais ressecamento, mas eu comecei a namorar agora e é um namoro à distância. Então eu tenho um lubrificante na minha necessaire, que eu levo comigo e eu uso como hidratante diário. Eu tenho um na minha casa e eu tenho um na casa do meu namorado. E ela falou, não pode faltar.
eu uso como se, é tão importante que está na minha necessidade de escova de dente. Olha. Então, é muito retrato do que a gente queria, assim, sabe? Ajudar essas mulheres, que pode ser simples, assim, sabe? Aham. É isso da rotina do rosto mesmo. Sim. Pode ter um vulva care, um PP Uhum. care, seja lá como você queira chamar, mas uma rotina de intimidade para você olhar para o que esse corpo está pedindo e Aham. cuidar também, né? Uhum. E Marília, desde quando vocês começaram a Fio até hoje, você já sente alguma diferença em termos de conversar sobre esse assunto, em termos de mercado? E se você tem alguma perspectiva futura de como isso vai ser tratado futuramente também? A gente vê a mudança, principalmente na ponta, assim, no varejo, sabe? Quando a gente ia na farmácia há 4 anos atrás, não tinha uma gôndola de cuidado íntimo feminino, né? Ainda tem muito que evoluir, mas a gente já percebe um movimento de hidratantes vaginais, de sabonetes íntimos naturais. A gente está pedindo, né, como consumidora, e a gente vê essas mudanças um pouquinho devagar, assim, lentas, mas é possível você encontrar hoje no espaço físico de um lugar consolidado, como uma farmácia, um lubrificante que não está do lado do presto do barbeador, assim, né? Aham. Que já é um avanço. Além disso, no começo as mulheres tinham muita dúvida, insegurança em relação a como elas iam receber os nossos produtos. Então, a gente começou vendendo a Lilith um vibrador e a Fio um lubrificante. E era online. Então, essas mulheres tinham que, no meio da pandemia, fazer uma compra online, esperar chegar na casa delas uma caixa. E óbvio que na pandemia o boom que teve no e-commerce, de certa forma, ajudou esse ponto, né? As mulheres já começaram a ter um pouco mais de familiaridade, né? De como comprar online e tudo mais. Principalmente o nosso público, que são mulheres um pouco mais maduras. Sim. Então, a gente viu que fez diferença isso. Não é uma pergunta mais tão recorrente como a gente recebia, que é como que vai chegar na minha casa, assim. E, além disso, eu acho, assim, que teve uma mudança em relação o olhar para o cuidado íntimo feminino do ponto de vista desse cuidado de ser vegano, de ter uma fórmula limpa. Então, a gente também avançou no consumo de outros tipos de cosmético para o nosso corpo todo, né? E isso ajudou a gente, as pessoas entenderem, não tem... Estão falando muito agora, por exemplo, sobre desreguladores endócrinos, né? Então, putz, o quanto que perfume, às vezes, no sabonete íntimo, no amaciante, no sabão de roupa faz mal. Então, isso são conversas que antigamente não tinham e agora, tendo, eu sinto que ajudam a gente a explicar o propósito da Fio para essas mulheres. Boa. E para o futuro, assim, o que que você espera, o que que você imagina e como que a Fio também tem contribuído para que as coisas avancem nesse sentido? A gente tem esse sonho de que toda mulher, assim, tem que ter as ferramentas para ela ter uma intimidade saudável, segura e prazerosa, né? Então, a gente quer muito crescer essa linha para outros pontos de dor mal resolvido, para ajudar a nossa vida a ser mais leve e gostosa e prazerosa. Então, a gente tem trabalhado para criar essa linha que vai da menstruação até a menopausa, para acompanhar essas mulheres nessa rotina de higiene, na rotina de lubrificação, nesses momentos de prazer, de uma fórmula do jeito Fio de se fazer. E a gente quer muito expandir, crescer e ir para o mundo real, né? Além do online também, que tem esse desafio no Brasil da gente ir para gôndola, sabe? Sim. Chegar nessas mulheres e crescer cada vez mais. Então, a gente está trabalhando para isso. E falar em crescer cada vez mais, aonde que o pessoal, né, que a mulherada acha os produtos da Fio? Hoje vocês podem comprar os produtos da Fio no nosso site. Então, o nosso site é somosfio.com.br. Nas redes sociais, a gente está com Fiolub, Fellllub. E a gente também está nos principais marketplaces. Então, Mercado Livre, principalmente no Mercado Livre, todos os nossos kits, as nossas linhas estão na nossa loja própria e oficial.
Muito bom, muito bom. Eu acompanhei vocês lá do início, a embalagem era diferente, tudo era Tá diferente, e agora, evoluindo. assim, tá tudo muito bonito e cheiroso. E de É, qualidade, né, Marília? é. Muito, muito bom. E assim, vamos lá. Quais dicas ou quais, assim, recados você poderia dar para mulheres que estão começando a empreender dentro do mercado da saúde feminina, Uhum. íntima, né? O que elas podem esperar daqui para frente? O que vocês já passaram? Quais dicas você poderia dar para elas? Eu acho que a primeira, assim, é olhar para as mulheres em volta, assim, que estão próximas e entender muito sobre essa cliente, essa consumidora e o problema que você está resolvendo, assim, para a gente essa é uma regra para tudo que a gente faz até agora e no começo a gente era muito vidrada em pesquisa, assim, né? Hoje está cada vez mais simples, né? Tem outros desafios, mas está cada vez mais simples você chegar e acessar essas mulheres, né? Você tem a foto da cliente. Se você colocar no Instagram, no Google, você conhece, você vê, olha o que essa mulher está consumindo de conteúdo. É casada, não é? Para que e puxa essas mulheres para conversar, assim. A gente puxava mesmo, no começo ainda mais, assim. Então, essas mulheres como consumidoras, como empreendedoras, então a gente sempre trocou com outras empreendedoras e com outros empreendedores. A gente ia no LinkedIn, sem vergonha, assim, e pedia. Às vezes, quando não tinha o LinkedIn, a gente criava vários e-mails, ia disparando até chegar nas pessoas que a gente queria conversar. E sempre ajudou muito, porque não necessariamente você tem a rede de contatos, né? Você vai criando isso. Eu sempre ouvia, na época da Endeavor, que quando o empreendedor está empreendendo pela segunda ou pela terceira vez, é muito mais fácil de startar. Porque já conhece o investidor, já tem até o escritório de contabilidade, o jurídico, já tem o time e tal. E nesse caso, o nosso caso, por exemplo, era a nossa primeira vez, né? E aí toda vez quando eu encontro alguém bom, assim, eu falo, ai, por isso que o empreendedor de segunda viagem, terceira viagem, é muito mais fácil, porque assim, todo Aham. esse percalço já passou. Então, se for uma empreendedora de primeira viagem, tem que passar, assim, tem que passar por esses perrengues, porque você que vai levar isso, assim, né, para os seus contatos e tudo mais. Mas isso ajudou muito, né? Se eu pudesse resumir, essa pira por conhecer a cliente muito bem. E uma segunda coisa para esse momento de fio foi uma priorização do resultado operacional do negócio. Tipo, precisa parar de pé. Não dá para ser um negócio que depende de capital externo, de grandes investimentos, de Investimentos. grandes cheques. Precisa gerar caixa, parar de pé e você precisa vender produto. E foi muito bom, porque em algum momento, a gente falava, não, somos uma plataforma de sexualidade feminina e tal. E a gente queria muito que fosse, assim, sabe? Resolver o problema de educação, que é muito legal, assim, e dá um tesão enorme pra gente, porque putz, a gente democratizar a informação, o acesso à saúde e tal. Mas assim, hoje o que a gente consegue fazer é vender os melhores produtos possíveis para o cuidado íntimo feminino. Então a gente é uma marca de produto, Sim. de varejo. Então vamos fazer bons produtos, assim. Isso. Então a gente precisa que pare de pé isso, né, também do ponto de vista financeiro. Foi muito importante para a gente também entender qual que era o momento da gente experimentar mesmo, abrir, porque ali 2 anos, né, de empresa, não é nada, mais o momento de tipo, bora, isso aqui, vamos focar, né, nisso, e ajudou a gente. Excelente, excelente. E como que a Fio hoje utiliza as redes sociais e as outras plataformas para se conectar com o público dela e promover essa educação sobre saúde íntima? A gente tem uma especificidade, né? Porque tem um nível de censura para falar sobre sexualidade feminina, Isso. né? Então,
o algoritmo barra, a gente já teve a nossa conta do Meta derrubada, então a gente tem que tomar super cuidado na foto que a gente coloca, porque se a gente coloca uma foto com lubrificante escorrendo, pode falar que é algo fálico. Então, para a gente, foi ainda mais importante a gente reforçar o nosso posicionamento como uma questão de saúde, tirando esse véu da supererotização, mas também não é algo médico e sem nada de sexualidade, né? Então, a gente encontrou esse meio do caminho para produzir os conteúdos e, principalmente, apresentar a Fio para outras mulheres. Então, explicar o porquê é importante essa formulação natural, que não desequilibra o pH, que respeita a nossa intimidade, que não tem todos esses ingredientes tóxicos, que não precisa ser algo super erótico para você poder usar na sua relação, tudo mais. E aí as redes sociais ajudam muito a gente, principalmente quando a gente consegue não driblar necessariamente, mas hackear esse jogo, assim, é um trabalho meio de pirata, né? Mas para a gente é muito importante, muito importante. Teve uma época, todo o trabalho com parcerias, influenciadoras, que foi muito importante no começo da Fio. Agora, onde a gente já tem uma base um pouquinho maior, mas a gente ainda trabalha bastante com mídia paga para chegar em outras mulheres. É um canal interessante para a gente como e-commerce. Então, falando sobre essa linha de cosméticos, assim, é algo que a gente já consegue trabalhar mais do que, por exemplo, o Lilith e os vibradores, que aí não tem jeito nenhum, né, de chegar nisso. Então, essa foi uma das estratégias para a gente priorizar essa marca de cuidado diário também. Excelente. E você acha que a Fio e a Lilith, né, surgiram bem próximos ali da pandemia. E você acha que esse período que a gente passou trouxe mudanças na forma como as mulheres enxergam e cuidam da sua saúde íntima? Com certeza, assim, eu sinto que teve uma abertura maior para olhar para o mercado íntimo, né? Não é à toa que foi uma época da pandemia que muitas empresas, para falar de cuidado íntimo feminino e com produtos como vibradores, lubrificantes, óleos, estouraram, né, e nasceram. E foi a primeira vez que a gente começou a falar sobre bem-estar sexual. E não de um lugar só de apimentar a relação, sex shop, que está ótimo também. Mas eu acho que ganhou essa camada de wellness, assim, que antes não tinha, antes da pandemia. E eu acho que, com certeza, a pandemia foi um acelerador para isso, né? As pessoas mais em casa, mais ali reclusas, sem quem não tinha uma parceria ali, sem troca e oportunidade de se conectar ali com o outro. Então, eu acho que, com certeza, deu uma acelerada. Ai, muito bom, muito bom. Marília, e você gostaria, assim, de dar algum conselho para as mulheres que praticam atividade física em relação à saúde íntima delas, para elas cuidarem, o que elas devem mais prestar atenção? Eu acho, assim, eu tô rindo porque assim que você falou, eu pensei, nossa, a minha dica para as mulheres que praticam exercício físico, hoje, eu pensando, né, da minha caixinha, assim, tipo, mãe de gêmeos, empreendendo, praticando exercício, que eu estou agora, eu voltei a praticar exercício. Que Então, eu tô bom! muito feliz, assim, tá muito importante para mim, posso falar disso. Mas, assim, a dica é gozem também, porque, assim, é muita coisa, é muita coisa. Pra gente. É muita. E eu tô muito feliz, assim, disso. Eu acho que a minha relação com o meu corpo e com a atividade física tem uma conexão muito forte com o meu cuidado, o meu autocuidado mesmo, assim, de preservação. Eu preciso, né, ter uma disciplina e uma consistência que para mim não é tão óbvio e não é tão natural. Pelo menos nos últimos anos, depois que eu fui mãe, não tinha ainda encontrado. E é uma coisa que eu não estou disposta a abrir mão agora, assim, recentemente. Então, eu estou muito mais mobilizada a organizar minha agenda para eu caçar um horário e eu preciso caçar uma atividade que eu consiga fazer nesse tempinho aqui, assim. Tenho encontrado essas alternativas. E isso tem muito a ver com sexualidade. Tem muito a ver, porque você colocar o seu corpo, o seu cuidado como uma prioridade, de você ir
tudo bem se você tá indo para ficar com a bunda maravilhosa, ou para se sentir forte, ou para cuidar da sua saúde, mas assim, no final do dia você tá atendendo um desejo seu muito íntimo ali, e isso tem tudo a ver com sexualidade. Então, acho que o cuidado íntimo, a dica que eu daria é se ouvir e encontrar essas formas de gozar também, né? Seja no quarto ou na academia, no Pilates, no CrossFit, sei lá. Muito bom, muito bom. A gente está chegando no final, Marília. Eu quero agradecer só 2 empresas que apoiam aqui o Deixa Ela Falar, que é a Live de Juiz de Fora. Você conhece a Live, a marca Live, que tem os looks mais confortáveis para gravar podcast, para fazer atividade física, para look casual e dia a dia. E a Paula Botelho Acessórios, que apoia a gente também aqui, que tem um e-commerce super bacana, e o Instagram, @paulabotelhoacessórios. E antes da gente chegar nesse final, da gente se despedir, eu vou fazer um bate-bola com você, tá? Eu te pergunto e você responde assim. Uma palavra que define sua jornada empreendedora. Montanha-russa. Ai, adoro, dá a mão da mão aqui e sai correndo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um hábito diário indispensável. Passar creme. Boa. Um livro ou filme que a inspirou recentemente. O último que eu vi foi o da Anitta. Ah, legal. E eu fiquei provocada, assim, eu gostei Sim, dele. Então, baita aí, ó, empreendedora, né? Foi o dela, o mais recente que eu vi. Um desafio que a maternidade de gêmeos trouxe que impactou sua carreira. Eu acho que mudou quem eu sou. E aí impactou tudo. E mudou em que sentido, Marília? Vamos lá. Cara, mudou a forma, assim, eu precisei me resgatar, assim, Inteira, no né? pós, me resgatar inteira e me reencontrar e juntar ali os caquinhos, assim, e dar um start numa nova vida, assim, eu sinto, de organização, de hábito, de rotina, de cuidado, de prioridade. Então, impactou completamente na minha versão empreendedora, mas em todas as outras também. Joia. Uma dica rápida de autocuidado para mulheres ativas fisicamente. Hidratem a vulva, usem lubrificante, não aceitem uma relação dolorida e desconfortável. É isso, essa é a dica. Muito bem, muito bem. Marília, eu quero agradecer a sua presença Obrigada, aqui, foi Fê. muito bom. A gente poderia ficar mais um tempão falando que várias coisas você citou aqui que eu acho super importante e que é pouco discutido e é muito tabu para muita mulher e até mesmo para chegar até os homens. E outras mulheres, tudo que a Fio faz, eu acho fantástico o trabalho de vocês. Obrigada. Quero agradecer muito e queria saber se quer falar alguma coisa, quer dar algum recado para a galera que está assistindo a gente. Fiquem à vontade, se algo tocou do lado de vocês aí, pode me acessar, o meu Instagram, a Fê vai marcar ali nos cortes, ali no episódio também. É um prazer, Fê, te encontrar. Espero que seja o primeiro de outros. Depois eu venho aqui atualizar, dos negócios, de tudo. Mas é um prazer, vida longa, o podcast. Para nós. E para você que chegou até o final aqui do Deixa Ela Falar, fica ligado que toda quarta-feira, às 19 horas, no YouTube e no Spotify, um novo episódio para você. Obrigada.